Muito bem, continuando o nosso trabalho, claro, vamos trazer agora, vamos falar a respeito de uma pessoa muito importante para a Polícia Militar aqui do estado da Bahia. Nós estamos aqui com a Major Leila, comandante da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, a CIPA Porto Seguro, está aqui nos nossos estúdios. Bem-vinda, espero que a senhora esteja se sentindo à vontade para a gente poder conversar, bater esse papo, para falar um pouco da sua carreira, da sua vida e, enfim, que as pessoas ficar conhecendo um pouco do seu trabalho junto à CIPA. A Major, ela assumiu o comando, Tiago e minhas amigas e meus amigos de casa, assumiu a unidade da CIPA Porto Seguro há cerca de um ano. A trajetória dela é marcada por cargos de destaque e realizações significativas. Não só foi a primeira mulher na região sudoeste a alcançar o oficialato superior, mas também desempenhou funções de grande responsabilidade. Ela acumula uma vasta experiência, tendo exercido várias funções na corporação. E nós vamos agora, como falou, trocar uma ideia, conversar com a nossa querida Major Leila. Para a gente começar, Major. Boa tarde, Major. Seja bem-vinda. Boa tarde, amigos. Prazer estar aqui entrevistando a senhora. Que bom tê-la aqui. Prazer estar aqui. Há quanto tempo trabalha na Polícia Militar do Estado da Bahia? E conte um pouco da sua história para a gente. Bem, eu eu entrei na corporação em 96, né? Então já tenho quase 30 anos de polícia, né? E a minha trajetória, ela é de uma menina de origem simples, né? E com muito esforço consegui entrar na carreira de policial militar, né? Eu entrei no oficialato em 96 e ao longo desses anos venho buscando sempre honrar, né, com essa representatividade dentro da minha família, porque dentro da minha família nós da minha casa conseguimos ter o curso superior, que era algo que na minha família não existia, né? Então, eu estou tentando honrar, né? Buscando cada vez mais galgar postos acima para, quem sabe, chegar ao posto máximo da corporação. Muito bem. Guerreiro, né, Tiago? Com certeza. Vamos lá. Quais as unidades da Polícia Militar a senhora já trabalhou? Vamos começar a falar um pouquinho do seu trabalho. Sim, eu já trabalhei em várias unidades. Eu sou uma oficiala que roda muito, né? Já trabalhei em Guanambi, já trabalhei em Jiquié, já trabalhei em Livramento de Nossa Senhora, já trabalhei em Vitória da Conquista, já trabalhei em Brumado. Brumado, conheço. E agora estou aqui em Porto Seguro, né? Então, nessa minha trajetória, eu tenho buscado sempre conhecer e ter novos desafios na minha carreira. Eu acho muito importante essa minha movimentação, porque assim eu posso me relacionar, me tornar conhecida nas regiões e poder desenvolver as minhas habilidades. Também oportunizar a corporação, né, a participação da mulher nas unidades de polícia. Nós somos poucas, né? A corporação agora já alcançou 12 mulheres em comando, né? Nós pretendemos ser muito mais, né, no comando das unidades de polícia, e eu estou representando uma unidade aqui em Porto Seguro. A CIPA nunca teve uma mulher no comando, né? É a primeira vez. Então, eu procuro sempre apresentar o que a mulher pode oferecer para a nossa instituição de polícia. A senhora está assumindo esse cargo, né, no caso, não só de ser mulher, mas também tem todo esse trabalho de evolução dentro da hierarquia da polícia. Como é que a senhora se sente pessoalmente? Como é que... Eu já percebi que a senhora tem uma forte raiz familiar, né? Então isso é importante, né, para a formação da pessoa, isso dá um norte, né? Como é que a senhora se sente? Como é no seu trabalho? Como é que a senhora é com seus colegas? Como é que você se sente em estar neste lugar como pessoa e como mulher também? Como é que é o coração da Major? Vamos falar um pouquinho do seu sentimento agora. Sim, eu fico muito gratificada, né? Quando eu chego numa cidade, quando eu chego numa unidade e essa unidade não teve a experiência de ter o contato com uma comandante feminina.
né? Existe muita expectativa por parte da tropa de como lidar com uma comandante mulher. Muitas vezes é criado um preconceito, é criado um estigma de que a mulher não terá condições, né, de assistir aquela tropa, né, ou de fazer aquela atividade usualmente masculina. Né, e muitas vezes eles são surpreendidos. Né? As mulheres têm uma grande capacidade administrativa. Elas têm uma grande capacidade de executar várias atividades ao mesmo tempo, pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, geralmente, as mulheres, quando assumem o comando, elas surpreendem quando elas conseguem dinamizar a administração e as estratégias de polícia. Então, a gente gosta de perceber que a tropa se surpreende com o comando feminino. Que legal. Vai, Thiago. Major, primeiro, muito obrigado por a senhora estar aqui. Né? Eu sei que largar suas tarefas, que não são poucas, para estar aqui divulgando um pouco, falando do seu trabalho, da importância da polícia. Mas é claro que quando a gente fala sobre policiamento, sobre guardar direitos, né, dar voz a quem não tem voz, fazer jus à Constituição, a senhora já se deparou com situações que lhe trouxe a necessidade de se impor, a lembrá-los. Eu sei que a senhora comanda muitos homens, inclusive. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão do posicionamento da mulher, mas ao mesmo tempo de uma major mulher. Se a senhora já passou por um tipo de situação desse. Com certeza. Sempre a gente passa. Né? Inclusive, a gente fala que quando a gente está no terreno, quando uma pessoa se dirige, geralmente ela se dirige para o indivíduo masculino e não para a mulher, né? No momento em que a gente está disposto no terreno. A gente percebe isso claramente. Mas a gente também percebe a necessidade da gente estar ali representando e se fazendo presente para que as pessoas comecem a entender e compreender que a mulher pode sim estar naquele local e exercer as atividades de polícia com competência, com eficiência. Então, a gente se depara com inúmeras situações em que as pessoas não acreditam que você é capaz, né, de atender ou de assistir, e a condição de comandante faz com que a própria tropa acabe direcionando a pessoa, né, a perceber que a decisão daquela ação tem que partir do comandante. Então, quando a pessoa percebe que quem está à frente ali daquela situação é a feminina, e ela percebe que ela é assistida, que ela é atendida, e que aquela ocorrência é resolvida de forma eficiente, ela fica muito satisfeita. Né? Então, é esse o nosso propósito. Mas são inúmeras situações em que a gente realmente percebe que a gente é de alguma forma discriminada pela condição de ser mulher, né? E não acreditarem que a gente é possível atender ou resolver aquela situação. Então o cara chegou, né? O seu colega é menos que a senhora, lhe desrespeitou. Aí a senhora diz o quê ou faz o quê? Só pra gente entender. Na verdade, a gente Porque a gente tem uma curiosidade, na né? verdade, a gente assiste muito filme, então a gente não sabe. Teve um conflito desse. A gente não entende como menos, a gente entende como uma questão funcional, Isso. Né? Então, a gente tem ali apenas uma questão funcional. A hierarquia, né? Cada um tem o seu papel dentro da instituição. Então, quando ele ultrapassa o papel dele, invade o papel que é nosso, digamos assim. Está num né? grau que não é o dele, Ou né? quando ele te desrespeita na condição que você está, né? De alguma forma prejudicando ou comprometendo a sua condição de chefia ou a sua condição ali de estar representando a instituição e ter o poder de decisão, aí você tem que se impor, sim, né? Porque é necessário. E aquilo, de alguma forma, pode ser entendido por ele como algo que o fere
mas isso vai acontecer se ele tem dentro dele aquilo ali, dentro do universo dele, fora da instituição também. Entendi. Né? Então, quanto mais machista, quanto mais culturalmente desinformado é esse indivíduo, mais ele tende a ter esses conflitos. Aí é uma condição particular do indivíduo em que a gente realmente tem que se impor para que ele entenda que aquilo ali não cabe mais. Né? Que nós estamos dentro de uma instituição, que existe função, existe competência, cada um tem a sua competência e que não é a nossa condição, que não é o nosso gênero que vai definir se você tem direito ou não de responder por aquilo. E sim aquilo que está instituído ali na nossa condição, que é o nosso posto ou a nossa graduação. Maravilha. E o negócio tem que respeitar. Então, para finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, porque Fábio tem mais algumas perguntas, sobre essa questão da jurisprudência, né, do que diz respeito às polícias. As pessoas elas não entendem. Por exemplo, no seu uniforme, na sua farda, identificação, ela está escrito Caatinga. Sim. Então, existe a Caatinga, existe a Cacaueira, existe a Polícia Militar, existe a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. A senhora consegue, para quem está nos assistindo em casa, que quando as pessoas falam em polícia, generaliza tudo, mas cada um tem... Pensa que é uma coisa só, né? E não é, cada qual tem uma responsabilidade. Eu vou tentar resumir, é que realmente é muito complexo, realmente é muito complexo. A Polícia Militar, ela tem um leque de atividades, né? Mesmo porque os crimes, eles são cometidos em várias instâncias, né? Digamos assim. Então, a polícia, ao longo dos anos, ela percebeu que existe a necessidade das especializações, de que determinado segmento da instituição tem que se especializar para tratar melhor determinado crime, né? Então, assim é criada, por exemplo, a Polícia Ambiental. É necessário que se especialize mais, porque são crimes específicos, que têm determinadas nuances. Então, é necessário que esse efetivo ele tenha mais, digamos, conhecimento com relação àquela situação. Então, nós acabamos tendo as especialidades. Então, existe a polícia ordinária, que trata os crimes comuns, e vão surgindo as especializadas. Digamos assim, a polícia de proteção ambiental, a polícia de defesa, a polícia que trata dos crimes de trânsito, né? Existe rouba banco, enfim, tem exatamente, né? Então aí são criadas as unidades que vão tratar diretamente de situações, crimes na zona rural, crimes em situações urbanas. E aqui a questão da Caatinga é a questão do bioma, né? Eu fiz um curso, esse curso foi em Juazeiro, e lá tinha um curso no qual a gente é submetido em situações do terreno de Caatinga. Mas existem também os cursos em áreas de Mata Atlântica, né? Então são cursos que a gente vai fazendo para que a gente possa ter capacidade de atuar em determinado terreno. Né? Então... Não é qualquer um que entra, não, meu irmão. Você pensa que é usar gravata vermelha tá lá? Vai nessa. Queria pedir a produção para colocar as fotos da Major. Coloca de novo aí. Super exuberante, muito bonita, com o uniforme muito bonito da Polícia Militar. Parabéns. Esse uniforme é o quê, Major? Esse primeiro que aparece de gala? Esse é um uniforme que é utilizado para situações de solenidade. De solenidade. Aí foi na minha passagem de comando, então a gente usa a túnica, que são uniformes específicos para determinado evento. Esse uniforme que eu estou aqui agora, que é o rajado, né? Que é o Marpat, que é um uniforme... É como se fosse um uniforme camuflado para ser utilizado no terreno. Entendi. A gente chama de uniforme operacional, é um uniforme de serviço, é um uniforme de área, que a gente vai para o terreno. Entendi. É o do trabalho, do dia a dia. Da rotina, exatamente. Muito bem. Que maravilha. Tá aí as imagens da Major lá, ó. Nós temos uma coisa interessante, tem mais... A mulher, ela é mais conselheira também? Tem isso, assim, de dar mais
conselho, às vezes o camarada está lá, né, passando uma situação, em vez de dar, meu amigo, deixa eu conversar, Não vou te punir não, vou te né? dar um conselho Vou hoje, te dar um puxão de conselho. Tem isso orelha. também, a mulher é mais conselheira nesse aspecto, Major? Eu acredito que sim. É, né? Eu acredito que sim. Geralmente a gente tem um trato diferenciado, né? Às vezes até pela questão da criação também, né? Eu acho que a gente leva essa questão da nossa criação e esse sentimento, esse espírito materno não deixa de aflorar. Claro. Não que isso vá prejudicar a nossa atividade, mas essa capacidade que a mulher tem de tratar o indivíduo, de saber lidar com as situações, de poder dialogar, né? A gente percebe, inclusive, que 98% das ocorrências policiais elas são resolvidas no diálogo. Olha que interessante. Poucas são as nossas ocorrências em que são realmente necessário o uso da força física, né? Então, investir nessa capacidade que o indivíduo tem de dialogar e resolver as coisas na conversa, resolver as coisas na pacificação daquela situação de conflito, é muito importante. Então, a mulher, eu acredito que tem, assim, essa capacidade de diálogo, às vezes, um pouco melhor do que a do homem. Né? Que legal. Além de major, também, às vezes, tem que ser psicólogo, eu ia falar isso. Major, para a gente pergunta. terminar, porque, nossa, é muito Ficaria aqui um bocado de tempo falando, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua unidade de proteção ambiental, como é que a senhora acha, como é que a senhora vê de estar trabalhando nessa unidade de proteção ambiental, esse novo momento na sua carreira? Foi uma experiência, assim, muito gratificante para mim. Eu fui surpreendida realmente com a unidade de proteção ambiental. Eu não imaginava que os crimes ambientais eles tivessem essa amplitude que tem, principalmente aqui, né? Sim. Nessa região. Eu falo que essa região de Porto Seguro e adjacência é uma região em que existe muito conflitos por terra, muita disputa por terra, né? As áreas aqui são muito valorizadas, então a gente percebe que existe uma necessidade grande da atividade de proteção ambiental, né? Porque se realmente não houver a fiscalização, se não houver o controle, se não tiver à mão a presença do Estado, realmente a coisa fica sem controle. A gente fala que às vezes uma intervenção no primeiro momento em que uma pessoa resolve invadir ou praticar algo que você percebe que ela vai causar algum dano à natureza, se você tiver um primeiro momento, o primeiro contato, aquilo ali evita algo muito danoso ao nosso meio ambiente. Para todo mundo, né, Major? Então, a atividade de prevenção por parte da Polícia Militar é, assim, fundamental, fantástica, e a gente vê, assim, o quanto que a gente consegue, com as nossas ações, recuperar armas, né? Aprender armas na mão de caçadores, o número de armas que a gente aprende, o número de madeiras que a gente apreende, das ações de devastação por parte de alguns agressores aí do meio ambiente. Então, a gente vê a nossa importância diariamente. Muito bom. Então, realmente, foi algo que me surpreendeu muito, trabalhar na atividade de meio ambiente. Deixa eu dar um aviso aqui. O 8º Batalhão comentou no YouTube que a Major Leila é uma referência na Bahia. Olha que coisa chique, hein? Reconhecimento. Que bom, obrigado. Que bom. Estamos assistindo Muito aí. obrigada aí ao Tenente Coronel Wagner. Gente, infelizmente, Major, obrigado, a gente vai Major? Encerrar essa conversa top nossa. Demais. Muito que bem, top. muito bom. Momento importantíssimo tendo a senhora aqui Não com a é? gente, viu? E queria lhe convidar para a senhora continuar aqui assistindo com a gente, porque vai vir um quadro em seguida. Ele veio até mais bonito e falou, não, a Major colocou a gravata nova, todo cheiroso. É isso. Gente, infelizmente, Major, agradecendo. Obrigado, O Thiago já viu? falou, eu também, e estou me sentindo honrado de ter
a senhora aqui conosco nos nossos estúdios da TV Porto, dizer que não só o nosso programa, mas toda a direção está de portas abertas para o que vocês precisarem, para qualquer, enfim, parceiro nosso aqui da nossa TV. Fique à vontade quando precisar anunciar, quando precisar fazer qualquer coisa, campanhas, né? Campanha E dizer que é importante demais muito ele ter aqui, ter esse apoio, né, Thiago? Principalmente por esse momento de preservação, né? A gente está sofrendo tanto com calor. Sim. E a senhora tem esse papel aí de trazer paz, de ser água ao invés de ser fogo, né? Porque fogo com natureza não dá dá certo, né? Esse é o papel dela. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Suas considerações finais. Eu agradeço esse convite à TV Porto, foi um prazer estar aqui. Vou voltar sim, gostaria de voltar para poder falar muito mais sobre o meio ambiente, sobre a preservação, a necessidade da gente preservar o meio ambiente, justamente por isso. Os dois estão elegantíssimos. Obrigado. Muito bonitos. É a nossa diretora que faz a gente ficar assim, né? Muito bem, parabéns para ela também. Viu? Parabéns. Você... E é um prazer. Muito bem. Para você que está em casa e que acabou de assistir essa entrevista importantíssima com a querida Major Leila, comandante da Companhia Independente da Polícia de Proteção Ambiental. Não saia daí não, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com muito mais notícia para vocês nessa tarde de quinta-feira.